Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, finalmente o Vasco anunciou oficialmente a contratação do seu novo treinador. Vamos falar bastante aí da contratação do Jorginho, também vamos falar da renovação de contrato do Andrei Santos, que finalmente aconteceu, e vamos falar o período que o jogador vai ficar no Vasco, a multa rescisória dele, tudo isso e muito mais agora pra vocês. Mas antes, já sabe, né? Deixa o likezão aí pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada, ficar por dentro de todas as novidades e notícias do nosso Vascão. E cara, é vascaíno? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, se inscreve aí pra ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos. Valeu demais a galera que tá sempre assistindo nossos vídeos todos os dias, compartilhando também o nosso canal, valeu muito aí, ajuda aí a gente a chegar nessa marca tão importante. Bom, pessoal, o Vasco vai se preparar essa semana para enfrentar o Grêmio no próximo domingo. Vem encontrando seríssimas dificuldades quando joga fora de casa e alguns matemáticos já estão fazendo os cálculos que o Vasco precisa aí se segurar para tentar voltar à elite do futebol. Atualmente a probabilidade de acesso do Vasco varia entre 58% a 63%, de acordo com sites especializados. Vale ressaltar que alguns matemáticos estão dizendo que o time que atingir 60 pontos estará 96% garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que vai ter ainda 5 jogos em São Januário, atualmente está com 45 pontos. Se vencer esses 5 jogos, chegará aos 60 pontos que precisa para retornar à elite do futebol. Outros matemáticos dizem que garantia mesmo seria 64 pontos, ou seja, o Vasco terá que vencer os 5 jogos que faltam em São Januário e ainda vencer pelo menos um e empatar outro fora de casa. O Vasco ainda vai ter alguns adversários chatos fora de casa: Grêmio, Cruzeiro, Sport, Operário e também o Ituano. É o último jogo do Vasco na Série B, será fora de casa contra o Ituano, né? De adversário complicado. E em São Januário o Vasco terá pela frente nessa ordem o Náutico, depois enfrenta o Londrina, Novo Horizontino, Criciúma e Sampaio Corrêa. Adversários complicados que o Vasco vai ter em São Januário, mas tem a obrigação de vencer se quiser voltar à elite do futebol brasileiro. E agora a gente espera que essa semana seja uma semana produtiva, porque o técnico Jorginho, que a gente vai falar já já da sua contratação, acerte o time do Vasco e consiga fazer pelo menos o Vasco competir contra o Grêmio, para pelo menos não perder o jogo. Eu acho que esse é o ponto principal. O Vasco tem que entrar para não perder. Se perder o jogo, pode complicar mais ainda a situação na Série B, já que o Londrina, graças a Deus, tropeçou na última rodada, mas dificilmente tropeçará nessas próximas rodadas, e o Vasco não pode vacilar mais, cara. Tem que pelo menos pontuar fora de casa. Deixa nos comentários se você acredita numa possibilidade de acesso do Vasco, se você acha que o Vasco vai conseguir voltar à elite do futebol, se jogar dessa mesma maneira, ou se piorar ainda, meu amigo, pode esquecer que 2023 o Vasco estará na Série B. Bom, pessoal, agora vamos falar aí dos grandes assuntos do dia, né, cara? A renovação aí de contrato do Andrei, que surgiu ontem à noite, né? O Vasco divulgou a renovação de contrato do jogador até 2027. O contrato do jogador já está em vigência e ele já está aí garantido pelo menos por mais 5 anos aí com a camisa do Vasco. Muito bom essa renovação, que se arrastou bastante, né? O Carlos Brasil não teve a capacidade de renovar o contrato com o jogador e os empresários do atleta optaram por esperar a 777 Partners assumir o clube para aí sim retomarem as negociações. A multa rescisória do jogador para o futebol europeu foi para 40 milhões de euros e aqui para o futebol brasileiro mais de 300 milhões de reais. Uma boa multa rescisória, e sem falar que o jogador também teve um aumento salarial significativo, né? Chegou aí a 180 mil reais, o que o jogador irá receber mensalmente pelo Vasco. Anteriormente ele recebia 10 mil reais apenas pelo clube. Excelente notícia para nós torcedores. O jogador muito assediado por clubes europeus, a gente falou diversas vezes aqui de vários clubes lá na Europa interessados no jogador, até clubes menores da Inglaterra demonstraram interesse nele, como o Bournemouth, por exemplo. O Newcastle já não é um time menor, tá bem investido agora, né? Tá com muita grana. Tentou também a contratação do Andrei Santos. A gente não sabe se esses clubes vão desistir da contratação dele após a renovação de contrato com o Vasco, ou se a partir da janela de janeiro eles voltem com tudo para tentar tirar a jovem promessa do Vasco. Se o Vasco subir para a primeira divisão com o Andrei sendo um dos destaques, que atualmente ele já é, pode ser que ele se valorize muito mais ainda e venha assim os grandes clubes europeus atrás da jovem joia do Vasco. Aí a 777 Partners que vai decidir se vai continuar com o jogador ou se vai vender ele. Deixa aí nos comentários o que você achou da permanência do Andrei, pelo menos por mais 5 anos, contrato renovado até 2027 com o Vasco.
Bom, e o grande assunto do dia, até agora que eu tô gravando esse vídeo, né, a contratação aí, oficialmente anunciado, o técnico Jorginho, cara. O Vasco anunciou hoje pela manhã a contratação do seu novo treinador. O Emílio Faro estava totalmente sem clima para continuar comandando o Vasco, péssimos resultados, ele já tinha perdido totalmente o elenco do Vasco, o time do Vasco não estava jogando absolutamente nada e ainda ele mostrou totalmente um descontrole emocional, né? Tanto nas entrevistas coletivas e também boca a boca com o próprio torcedor lá de Santa Catarina. A gente espera que agora seja uma nova era no Vasco, que o Jorginho consiga colocar o Vasco nos trilhos e retorne à elite do futebol, assim como ele fez lá em 2016. Apesar do Vasco ter subido com sofrimento até a última rodada, mas conseguiu acesso e ele foi o técnico responsável pelo último acesso do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente espera que assim seja também, né? O último acesso tem que ser esse. O Vasco nunca mais tem que voltar para a segunda divisão. A gente espera que a 777 Spartans consiga fazer um Vasco mais profissional, um Vasco capaz de lutar por grandes coisas a partir da próxima temporada. E o Jorginho chega com um contrato somente até o término dessa temporada e, claro, com um grande objetivo de subir o Vasco à elite do futebol. Antes de fechar com o Jorginho, há informações que o Vasco ainda insistiu com o Odair Hellmann. Infelizmente não teve uma resposta positiva e acabou fechando com o treinador Jorginho. O último clube do Jorginho foi o Atlético Goianiense. Em 27 jogos ele conquistou apenas 10 vitórias e deixou o Dragão na zona do rebaixamento, mas em contrapartida levou o clube goiano até a semifinal da Copa Sul-Americana. O que interessa para o Vasco não é a Sul-Americana, é campeonato diferente, é mata-mata. O que interessa para o Vasco é o Campeonato Brasileiro, né, que é pontos corridos, e ele foi muito mal com o Atlético Goianiense. É uma contratação ainda que divide opiniões dos torcedores. Eu ainda não consigo opinar se foi boa ou ruim para o Vasco. Só sei que o Emílio Faro não tinha que continuar, cara. Eu acho que tinha que trazer um treinador profissional, um treinador que já tem experiência para comandar o Vasco. Só que eu não sei se o Jorginho era o melhor nome possível devido às circunstâncias que o Vasco se encontra hoje, querendo um técnico somente, um técnico tampão até o final da temporada. Eu acho que não iria encontrar nada além do que o Jorginho ou talvez um outro nome como Alberto Valentim, Cristóvão Borges, esses nomes aí, cara. Não iria fugir muito disso. Até porque os outros grandes nomes querem pegar trabalhos do zero, começar um trabalho e, logicamente, ter um contrato longo e não ter um contrato aí somente de 3 meses com um clube de futebol. Vamos torcer para que o Jorginho dê certo com a camisa do Vasco e que ele ajude o Vasco a voltar à elite do futebol. E eu vi muito comentário aí zoando, né, que o Jorginho poderia vir para ser lateral direito do Vasco, né, já que a lateral do Vasco é um dos pontos falhos do time. É triste, cara, você vê aquele Matheus Ribeiro, como que um jogador daquele é pago para entrar em campo, ainda mais vestir a camisa do nosso time, cara, vestir a camisa do Vasco. É um absurdo, cara, é um absurdo. Na minha opinião, velho, o Carlos Brasil tinha que ser demitido hoje. Não dá mais para ter tanto amador assim no Vasco. Contratar um jogador ridículo como aquele, que era reserva do Avaí, sequer jogava no Avaí, e chega para ser titular do Vasco. É um absurdo, cara. Mesmo o Vasco estando na 4ª, 3ª divisão, não tem mínima capacidade de trazer um jogador que é reserva do Avaí para ser titular do Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, hein? Tamo junto, saudações vascaínas a todos e vamos torcer para que a nova era Jorginho dê certo no Vasco e que já no domingo o Vasco consiga um bom resultado contra o Grêmio. É isso aí, tamo junto, é nóis.